Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Artista, eu vou começar 2017 com a série de vídeos Desafios do Artista e o primeiro que eu vou abordar aqui neste vídeo é o seguinte: gestão de tempo. A relação com o tempo é diferente para o artista? Sim, porque o tempo da criação não se submete ao tempo do relógio. Por outro lado, além da nossa arte, nós precisamos viabilizar nossa carreira e os nossos projetos no mundo. E aí, nesse aspecto, precisamos sim nos relacionar bem com esse tempo cotidiano, com esse tempo do relógio. Isso sem falar nos outros papéis que a gente desempenha na vida. Mas o meu foco aqui é a sua carreira artística. Eu gosto de brincar com a imagem do artista equilibrista, que brinca de se equilibrar entre esse tempo da arte, da criação e o tempo da ancoragem dos seus projetos no mundo. Se eu só me dedico à minha arte e negligencio o outro aspecto, eu corro o risco de não conseguir viabilizar meus projetos, divulgar minha arte e atingir o meu público. Eu corro o risco de ser um artista para mim mesmo ou para um círculo muito restrito e com poucas chances de viver de arte. Por outro lado, se eu só penso no desenvolvimento da minha carreira, dos meus projetos ou negócio criativo e negligencio o tempo de dedicação para minha arte, o que acontece? Eu corro o risco de minguar como artista, de fazer um trabalho superficial e ter um artista ressentido dentro de mim, o que não é nada saudável. Então, se a gente já tem a sensação de ter pouco tempo para tudo, de não ter tempo suficiente para se dedicar a tantos papéis que a gente tem nessa vida, eu gosto de alertar o artista equilibrista à importância da gestão do tempo. E eu aposto que você está ouvindo tudo isso com a seguinte pergunta na sua cabeça: qual é a solução para esse primeiro desafio, que é a gestão de tempo? Aí, gente, é organização, estrutura. Vamos deixar de lado essa ideia de que estrutura vai atrapalhar a sua criatividade e a sua liberdade como artista? Eu venho há tempos batendo nessa tecla de que é justamente o contrário. A estrutura é o esqueleto, é a base que vai te permitir voar e se entregar mais e mais para a sua criatividade e para o seu fazer artístico. Como você se organiza e cria essa estrutura? Primeira coisa, deixando de se sentir um incompetente quanto a isso. Perceba, nunca ninguém nos ensinou como gerir o nosso tempo. Na escola não existe essa disciplina. Praticamente a gente tem que aprender isso tudo na marra. E olha, eu só fui descobrir tudo isso de forma consistente com a metodologia do coaching. Antes eu ficava batendo a cabeça e me organizava mal e mal. Ou seja, é uma habilidade que a gente pode aprender. Ufa! Então eu vou te apresentar algumas dicas para te ajudar a gerir o seu tempo da melhor maneira possível. Primeira coisa, planeje a sua semana antes que ela comece. Por exemplo, pode ser domingo à noite ou na segunda de manhã. Segunda dica, subdivida o seu projeto artístico em pelo menos 3 categorias. Por exemplo, artístico criativo, no qual você vai reservar o tempo para treinar, ensaiar, estudar, escrever ou produzir a sua arte. Uma categoria de divulgação, na qual você vai planejar suas ações nas redes sociais, pensar nos conteúdos para se conectar com o seu público e programar as suas publicações, as suas postagens. E uma comercial, por exemplo, na qual você vai trabalhar com clientes, prospectos, testes em locais de exposição, de apresentação e vai pensar na viabilização financeira dos projetos conforme as características da sua área de atuação na arte. Terceira dica, então você divide a sua agenda em blocos de tempo que são dedicados a cada uma dessas áreas relativas ao seu projeto artístico. Então, por exemplo, você sabe que na segunda, na quarta e na quinta-feira à noite é quando você vai se dedicar à sua arte na categoria artístico-criativo. Terça pela manhã você planeja o seu conteúdo e programa suas publicações nas redes sociais. E nas tardes de terça e quarta você vai organizar os seus contatos, buscar editais, organizar a parte comercial do seu negócio criativo. Capite? É um exemplo. 4. Escolha metas semanais para cada uma dessas categorias e você pode escolher essas ações utilizando da seguinte pergunta: qual a ação mais importante que eu poderia fazer para o meu projeto acontecer nesta semana, nesta categoria? Quinta dica: planeje todas as suas atividades com base nessas ações mais importantes. Isso se chama, artista, priorizar. Sexta dica:
Crie um cronograma modelo. E claro, você pode adaptá-lo para gerenciar os imprevistos e as novidades que você está criando na sua vida. 7ª dica: jogue com a estrutura de tempo para encontrar a que funciona melhor para você. Não adianta tentar se impor alguma estrutura ou forma de organização que funcionou para outra pessoa. A ideia aqui é descobrir a que funciona para você e depois sistematizar isso. Essas são as dicas, que são um ponto de partida, uma primeira proposta para você se familiarizar com esse tema, mas tem muita coisa para falar sobre isso. E eu vou aprofundar numa transmissão ao vivo, numa live, na terça-feira, dia 10 de janeiro, às 20 horas, aqui na minha página no Facebook. Nessa live eu vou falar sobre foco, sobre concentração, como descobrir o seu jeito de se organizar. Então anota na agenda 10 de janeiro, terça-feira, às 20 horas. E depois da live eu vou disponibilizar uma ferramenta no meu blog para você aprender mais e mais sobre gestão de tempo para artistas. Então, mais do que nunca, eu te convido para ficar por perto. Inscreva-se no meu canal no YouTube, curta no Face a minha página Alessandra Velho Coach e compartilhe comigo nos comentários abaixo se faz sentido para você aprender a se organizar definitivamente neste ano que começa. Vamos juntos seguindo nesse caminho para te fortalecer como artista? Com Viver de Arte. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo.